Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos. A gente está aqui ao vivo agora para iniciar um bate-papo sobre os jovens e a atualidade. Eu vou chamar nossos convidados aqui para nossa live, só um pouquinho. Iniciar um bate-papo sobre os jovens. Eles estão entrando. É o Alberto e a Bruna. Oi, Alberto. Oi, Oi, Bruna. Sejam bem-vindos tudo ao nosso bem? bate-papo sobre jovem e atualidade. Pessoal, eu vou iniciar fazendo uma oração primeiro, depois eu explico um pouquinho da dinâmica do nosso bate-papo. Quem quiser fechar os olhos, fiquem à vontade. Possamos acalmar nossos corações e pensamentos, nos concentrar neste momento, que os nossos corações estão ligados a Jesus e à espiritualidade amiga. Que possamos contribuir com pensamentos positivos e de amor neste momento que a sociedade está passando com tantos problemas. Que assim seja. Então, acho que eu vou começar apresentando todo mundo. Alberto, quer começar? Pode ser. Oi, eu sou o Alberto, eu tenho 18 anos, participo da Associação Espírita Fé em Caridade nos trabalhos de evangelização, e também do Centro Espírita Pedra de Luz nos trabalhos de evangelização. E é isso. Vai lá, Bru. Meu nome é Bruna, eu tenho 11 anos e eu também participo da Associação Espírita Fé e Caridade na evangelização, né? E também no Centro Espírita Pedra de Luz na evangelização. Evangelizada duplamente, então. Eu sou a Júlia, eu tenho 24 anos, eu sou trabalhadora da Associação Espírita Fé e Caridade, frequento as doutrinárias e ajudo também na biblioteca e na livraria. Meu nome é Camila, eu tenho 14 anos e eu participo do grupo de jovens do DIGE e da Associação Espírita Fé e Caridade. Então, todos devidamente apresentados, eu vou explicar um pouquinho para vocês a dinâmica do bate-papo hoje. É a primeira vez que a gente está fazendo uma live no Instagram da associação. A associação, como um todo, ela ainda está se adaptando ao momento de isolamento, então eu aproveito para fazer uma divulgação. A gente está realizando palestra no Facebook e no YouTube, nas segundas, terças e quintas. Então, quem quiser acompanhar, fique à vontade. Os links dos nossos canais estão na biografia aqui do Instagram. E agora a gente decidiu testar o Instagram também, que é um outro meio, que tem um outro público. E a gente quer testar, além do canal do Instagram, uma outra dinâmica. É uma forma de palestra, querendo ou não, mas não é a tradicional que a gente está acostumado. A gente quer fazer um estilo bate-papo. Então, a gente está aqui para conversar, não só nós quatro, mas com vocês que estão aqui também. Então, é uma coisa bem importante é que a gente conta com as perguntas de vocês. Quem tiver dúvida, perguntas, fiquem à vontade. É bem importante para essa dinâmica ficar mais legal. E eu queria pedir um favor também, que se por acaso ou a minha internet ou a do Alberto e da Bruna estiver ruim, vocês deem um aviso ali nos comentários, que daí a gente tenta ajustar umas coisas aqui, porque deu uma chuva forte agora há pouco, a internet não tá muito boa. Então, façam perguntas, contribuam com isso e vamos começar. Os temas principais que a gente quer falar hoje é o que é ser jovem, que às vezes a gente não sabe nem o que é ser um jovem, as mudanças que a sociedade está passando faz um tempo já, as principais dificuldades de ser um jovem e como que todas as pessoas, no geral, podem ajudar o jovem a passar por essa fase que às vezes é de muita dificuldade. Então, a gente vai abordar esses temas hoje e vamos começar, então, o que é jovem na visão espírita, né? Alberto, queres começar? Pode ser. Então, antes de tudo, como a Júlia comentou, a gente tem que entender o que é esse jovem, né? Antes de começar a discutir sobre todas as outras coisas. E, resumidamente, assim, se a gente for olhar lá no dicionário, jovem é aquela pessoa que não alcançou o desenvolvimento pleno. Então, é um período da vida em que a pessoa está se desenvolvendo e está realmente se adaptando a uma fase nova, né? E dentro da doutrina, se a gente for pensar pela lei da reencarnação e pensar na ótica do espírito imortal, essa fase de juventude é nada mais do que uma fase material, né? É nada mais do que um estado que o corpo passa
para aprender alguma coisa, né? Assim como a infância, assim como a fase de adulto e idosos. A juventude é uma fase da vida, né? E, enfim, o corpo vai se adaptando e essa é uma fase dessa vida material que o espírito passa. Então, se a gente olhar por esse sentido, a gente consegue entender que o espírito ele já vem com uma experiência, já vem com uma bagagem nessa fase, né? E eu acho que é isso, Júlia. Eu vou complementar então um pouquinho o que o Alberto falou com uma pergunta do Livro dos Espíritos, para quem quiser olhar depois, é a pergunta 385. Os espíritos perguntam, o Kardec pergunta assim para os espíritos, que é o que motiva a mudança que se opera no caráter do indivíduo em certa idade, especialmente ao sair da adolescência. É que o espírito se modifica? Então os espíritos sabiamente respondem: é que o espírito retoma a natureza que lhe é própria e se mostra qual era. Então é um pouquinho do que o Alberto falou, o adolescente ele está saindo da fase de que ele é só uma criança e começa a mostrar o seu verdadeiro eu, um espírito que é milenar. Porque se a gente tem a visão só dessa encarnação, parece que é uma pessoa que é muito jovem, muito nova, pouca experiência, mas a doutrina espírita ela traz essa visão um pouco diferente de que é um espírito milenar. Ele traz uma bagagem muito grande e é na adolescência que ele começa a mostrar cada vez mais essa bagagem que ele trouxe. Por isso que é tão importante a evangelização desde cedo, se possível, porque já vai moldando o espírito nas tendências más, vai ajustando e nas tendências boas vai influenciando, né? Vai estimulando. O que você acha, Camila? Eu acho muito importante fazer a evangelização, tanto que eu faço. E eu acho muito bom começar até antes disso, quando você é criança. Porque quando você crescer, for um jovem, ter a opção de querer continuar ou não, você já saber um pouco sobre o que isso se trata, né? Foi o que aconteceu comigo. E dá pra ver nitidamente como a evangelização ajuda muito, tanto nas crianças, que elas ficam muito mais calmas, ajuda muito mais no âmbito familiar, vamos dizer assim. Dá pra ver uma diferença bem grande. É isso. A Bruna tem alguma coisa para falar? Bruna, tu gosta de fazer evangelização? Nossa. Ai, eu amo. É muito legal. A gente tem várias experiências boas e memórias com amizades novas e também conhecimentos. E é Isso isso. que a Bruna falou, eu acho bem legal as amizades, porque é um grupo diferente dos outros que os adolescentes estão inseridos. É um grupo que dá uma oportunidade, né, Bruna, de se abrir, de falar de coisas diferentes que a gente está acostumado na sociedade. Então é bem legal mesmo. E Acho que tem uma pergunta agora da Fabiana. Vocês, no início, foram forçados aí na evangelização? Camila, você foi forçada aí na evangelização? Bom, eu não gostava de ir na evangelização, porque eu era muito novinha, mas eu já, como né, a família já é toda espírita, eu já sabia um pouquinho mais. Então, eu nunca me encaixava nos grupos menores, então eu ficava na palestra. Até que me deixaram num grupo que tinha umas pessoas um pouco maiores, tinha um conhecimento maior. E assim, depois disso, me apaixonei totalmente. Não larga mais. Não, né? não largo. Eu nunca fui forçada aí na evangelização também. Eu brinco que eu nasci, quando eu estava na barriga da minha mãe, eu já era espírita. Nunca fui forçada, tive uma influência familiar muito grande, mas muito positiva. E quando eu me tornei jovem, que eu tive a opção de continuar ou não, eu decidi continuar um pouco pelo que a Camila falou. A gente já começa a ter o conhecimento do porquê que isso é importante. E a gente começa a ver que tem respostas para as nossas dúvidas. Então, realmente ajuda. E vocês dois, meninos? Eu acho que eu nunca fui forçada a ir na evangelização, porque pra mim era uma coisa muito divertida, a gente sempre fazia brincadeiras e coisas, mas também puxando um pouco pro conhecimento, né? Dependendo da idade, um pouco mais simples ou mais avançado, mas acho que eu nunca fui forçada, não. Eu também não, nunca fui. Eu sempre fui por vontade própria mesmo. E eu acho que é bem isso que a Bruna falou, sabe? A evangelização tem esse lado legal, que ela traz os conteúdos da doutrina de uma forma diferente que deixa interessante, né? Eu acho que esse é o ponto principal da evangelização mesmo. E foi o que me fez não, né, não parar e sempre ir por vontade própria mesmo, né? Eu acho que ela traz esse lado mais lúdico que é bem importante.
Legal. A gente tem mais uma pergunta que antes de passar para o próximo assunto, a gente vai responder da Patrícia. Ela perguntou quais os assuntos que vocês mais curtem trabalhar e vivenciar na evangelização. Essa pergunta é difícil, Patrícia. Se der para Bem falar uns difícil. 10 assuntos cada um, dá para fazer um bate-papo só de assunto. Mas Aham. eu, no momento, o assunto que o espiritismo e que a evangelização me agregou, que eu não participo mais da evangelização, mas é a questão da fé raciocinada e do conhecimento de que a gente sabe que a espiritualidade ela está sempre do nosso lado. Esse conhecimento a gente vai adquirindo aos poucos e isso a gente só sabe. A gente estuda que a espiritualidade está ali. Depois a gente vai de fato acreditando nisso, depois vivenciando e depois a gente só sabe. A gente sabe que está ali, a gente não duvida mais, não questiona mais. E isso foi o que mais me agregou, porque isso traz uma confiança muito grande para tudo que a gente está fazendo, para o caminho que a gente está seguindo, a gente sabe que a gente está apoiado. Então eu gosto bastante dessas duas questões. E vocês? Quer falar? Eu acho que até agora, do que eu já vi na evangelização, uma das coisas que eu mais gosto é de aprender sobre os mundos, sobre os tipos, as classificações dos mundos, sobre mundos habitados e a visão do espiritismo sobre essa parte, né, dos planetas e universo. Eu tenho duas visões, na verdade. Eu tenho a visão de evangelizando, dos conteúdos que mais me marcaram como evangelizando, mas também a de evangelizador, porque a gente tem as preferências também no que a gente passa para as crianças, né? Como evangelizando, eu acho que o que mais me marcou, assim, foi um pouco também essa questão dos mundos, que tem muita coisa legal que dá de fazer com isso, né? Muitas formas diferentes que dá de ser trabalhado. Mas também a questão de influências espirituais, eu acho que é uma parte que sempre me marcou bastante, assim. No começo tinha bastante medo da questão da influência, mas enfim, aí a gente vai aprendendo e eu acho que o que mais me marcou foi isso, assim mesmo, como evangelizando. E como evangelizador tem vários outros conteúdos que são muito legais de trabalhar, como eu falei antes, tem evangelização, ela abre esse leque de opções pra gente, né? É bem legal. Legal, vou aproveitar então, Alberto, pedir para você falar um pouquinho das mudanças na sociedade Uhum. que impacta bastante os jovens, né? Bem nessa. Eu acho que algo que acontece num processo, né? Essas mudanças, como tu tinha comentado no começo, é algo que já vem acontecendo faz vários anos, né? Se a gente for olhar para a história, a gente consegue ver que há 200 anos atrás existiam muitas coisas que a gente considera hoje como absurdos, né? Toda a questão de racismo, direitos humanos, enfim, toda essa parte é algo que a gente já vai desenvolvendo essa nossa consciência, e entende que é algo errado, né? E, enfim, era considerado como algo comum nessa época. Também a questão de duelos de honra, enfim, tudo isso que vem nessa época, que hoje a gente já considera como sendo algo perto da barbaridade, né? Enfim, eu acho que hoje, especificamente, assim, as mudanças que a gente vê, elas estão muito ligadas com o processo de regeneração, e com esse processo que a gente tá vivenciando, que já vem vivenciando faz tempo. E principalmente a questão das mudanças que vêm com os espíritos que encarnam aqui nesse planeta, né? Por um lado, a gente vê os espíritos que vêm em missões para nos ajudarem, que, enfim, nos ajudam em diversas formas, em diversas áreas, cuidando do planeta, cuidando das pessoas. Mas, por outro, a gente também tem aqueles espíritos revoltosos que têm as suas segundas chances, que têm aquele empurrãozinho final para ver se conseguem dar aquela evoluídazinha para passar para esse planeta de regeneração. A Bruna também tinha, esses tempos a gente tinha conversado sobre isso, não sei se tu quer falar alguma Pode ser. coisa. Como eu tinha falado, né, a gente tinha estudado na evangelização sobre os mundos e os tipos de mundos, as classificações. E uma das coisas, né, uma das classificações que até se encaixa no período que a gente vive agora, né, que é o processo de transição planetária para a regeneração, né. E
às vezes eu fico pensando comigo mesma, é assim, é difícil acreditar que a gente está realmente nesse processo no meio de tantas dificuldades que a gente tem no nosso dia a dia, né? Então, às vezes é muito difícil de pensar, né? É bem isso, né? Às vezes a gente olha tanta coisa ruim acontecendo, tanta coisa complicada e fica difícil de acreditar mesmo, né, Júlia? Ela até introduziu o que eu ia falar, tu adivinhou o que eu ia falar, né, Bruna? Eu ia falar da transição planetária, que é um paradoxo que a sociedade está vivendo, né? Às vezes a gente vê corrupção, crueldade, a gente vê muito isso, principalmente agora, mas ao mesmo tempo a gente vê atos de bondade que a gente nem imaginava ser possível. A gente vê esses dois lados. E é importante entender que isso vai continuar acontecendo por um tempo, porque a gente está num período de transição, que a Bruna explicou. E isso na cabeça de um jovem às vezes confunde mais ainda. Porque já é difícil para o jovem saber se ele vai seguir os prazeres do mundo terreno, que são tentadores, ou se ele vai tentar se melhorar moralmente. Daí ainda vem a sociedade e mostra esses dois lados, de bom e de mal. Confunde mais ainda, né, Camila? Depende das companhias que a gente escolhe, se a gente quer companhias boas ou ruins, né? Eu tenho uma opinião muito boa sobre isso, que eu acho que é muito importante nessa de tentações, é a gente escolher os grupos que a gente quer estar nesse meio tempo. Porque, querendo ou não, eles vão te influenciar muito, né? Então, é importante você escolher suas companhias muito bem e ter uma crença já, saber o que você acha certo, se não acha, estar muito convicto do que você pensa, porque quando essas influências te pedirem para fazer algo, você não acabar se deixando levar, sabe? Tá bem certo do que você acredita. Por isso que o autoconhecimento ele é tão importante, né? Se você sabe quem você é, o que você gosta e o que você não gosta, quando a tentação bater na porta, fica um pouco mais fácil de recusar. Não quer dizer que vai ser fácil, mas fica um pouquinho mais fácil. A Elisa fez uma pergunta aqui. Os amigos de vocês que não são espíritas sabem que vocês frequentam a casa espírita? Como é essa relação com esses outros amigos? Quer começar? Pode ser, os meus amigos mais íntimos, assim, eles sabem, eu sempre falo, tipo, às vezes eu tô conversando com eles e falo, agora eu vou pro centro, ou agora eu tenho o Evangelho no lar, e alguns deles até se interessam, eu até discuto com eles sobre isso, eles, tipo, se interessam bastante sobre, então eu acho muito legal. Do meu lado, eu lembro que quando eu era um pouco mais nova, eu não gostava muito de falar, não por vergonha, porque vergonha eu nunca tive, mas por ter que explicar. Porque sempre vinha 1000 perguntas junto, né? Hoje, acho que a questão do espiritismo, ela tá evoluindo, ela tá sendo mais divulgada, as pessoas têm um conhecimento um pouco melhor sobre. Quando eu era um pouco mais nova, isso era uma dificuldade, eu não queria ter que fazer toda a explicação, responder todas as 1000 perguntas que me faziam. Hoje, se isso acontece, eu já fico feliz, eu já gosto de sair respondendo, né? Quanto mais me derem espaço para falar, mais feliz eu fico. Então, mas meus amigos, eles sabem que eu sou espírita. É legal que quanto mais velha a gente vai ficando, mais pessoas vêm até a gente para pedir auxílio, voltado ao espiritismo, né? E isso é bem legal, porque daí vai ampliando o alcance de como você ajuda. Você vai vendo que o seu exemplo de estar divulgando, de estar falando da doutrina espírita, tá abrindo os olhos das outras pessoas para essas possibilidades. Isso eu acho muito legal. E vocês? O que vocês acham? Eu nunca tive muita dificuldade de contar isso para os meus amigos. Todos os meus amigos sabem que eu sou espírita, que eu frequento a casa espírita, que a minha família toda é espírita. E eu até às vezes falava com os meus amigos e alguns já foram na casa espírita por conta de algumas falas que eu falei para eles que era espírita, eles já foram na casa espírita por conta de mim. Mas eu nunca tive problema com isso de contar com os meus amigos. Meus amigos sempre aceitaram bem essa ideia de que eu era espírita. Comigo também sempre foi bem tranquilo. Na verdade, ao longo da vida, eu fiz muitos amigos dentro do movimento espírita. Então, isso acaba que fica meio implícito, né? Que a gente vai na casa espírita com essas amizades. Mas, assim, fora desse ciclo de amizades dentro do espiritismo, sempre também fui muito aberto quanto a isso. Sempre, nunca tive problema também em falar que eu era espírita. Assim como a Camila também, muitos se interessavam e vinham falar com a gente e perguntar, e curiosidade mesmo, né? Enfim. E como a Júlia disse também, quanto mais a gente vai tendo conhecimento e aprendendo mais,
mais fica legal falar, mais a gente tem vontade de mostrar isso também e mostrar outros lados, outras ideias, e eu acho que é muito legal mesmo. Legal. Só para lembrar o pessoal que está entrando agora, essa conversa aqui é realmente para ser um bate-papo, não só nós quatro, mas com vocês que estão assistindo também. Então, façam perguntas, sintam-se à vontade. Agora a gente está conseguindo responder todas até agora, mas a gente vai tentar responder todas as perguntas de vocês. Então, ajudem a gente com esse bate-papo. A gente está conversando sobre o jovem e a atualidade. Queres falar mais alguma coisa na questão da sociedade, Alberto? Ou a gente pode passar para dificuldades já? O que você acha? Eu acho que eu estava conversando com a Bruna antes e ela estava conversando sobre a escola dela, na verdade. Eu acho que se tu quisesse contar pra gente, eu acho que é bem legal, assim, tem bem a ver com o que a gente está falando. Uma parte. Tu me contou esses dias da tua aula que tu estava aprendendo sobre espiritismo Ah, tá. e então lembra? Na minha sala, a gente, né, tem aula de religião e a gente fala sobre diversas religiões. E em uma aula a gente estava falando sobre espiritismo. E muitos dos meus colegas e professores ficaram meio em dúvida se espiritismo era uma religião cristã. Até uma professora me respondeu, eu perguntei para ela, e ela ficou meio na dúvida, pensou. Depois ela respondeu que não era, porque a gente acreditava em Allan Kardec. Aí eu respondi que eu era espírita, que eu acreditava em Deus, em Jesus, e que, no meu pensamento, o espiritismo era, sim, uma religião cristã. E na minha sala, nesse ano ainda, várias pessoas ficam em dúvida sobre isso, se espiritismo é ou não é uma religião cristã. Eu acho que isso Legal. entra bastante nessa pergunta que foi feita, né? Da questão de se abrir mesmo com os amigos, e a Bruna, nesse sentido, foi ótima, assim. Ela estava numa aula online esses tempos, ela vai ficar brava comigo se eu... Mas, enfim, ela estava numa aula online e ela realmente se colocou e falou, na verdade é assim, a gente acredita nisso, enfim, eu acho que isso então já vem mudando bastante, né? Antigamente não falar que era espírita era algo muito diferente, muito complicado, e isso já vem mudando, eu acho que é bem legal, assim. Eu Mas eu acho que acho que tem era isso. duas coisas bem legais aí no que a Bruna falou, de que o espiritismo ele é uma doutrina cristã, porque ele segue os preceitos de Cristo e não necessariamente o espiritismo é cristão. Não quer dizer que o catolicismo, outras religiões não possam ser também, né? E tem muita gente que eu vejo que confunde ser cristão com ser católico, né? Uma coisa é diferente da outra. Então, o espiritismo ele segue o que Jesus nos trouxe. A gente tem uma obra que é o Evangelho, que é só com os ensinamentos de Jesus pra gente. Então, a Bruna ter se posicionado deve ter sido ótimo, eu consigo imaginar a cena. E outra coisa dela ter se posicionado, que a gente estava até discutindo isso aqui em casa esses dias, é que eu e a Camila, ela estava vendo um vídeo sobre feminismo e machismo e estava conversando com um amigo sobre isso. E aí o amigo até comentou que ele prefere não se posicionar em nenhum assunto, né? Não só sobre esse, sobre assuntos polêmicos, ele prefere não se posicionar. E daí ela me questionou e a gente começou a conversar sobre isso. Que sim, muitas vezes é melhor a gente não se posicionar, se a gente não tem de fato uma opinião, é melhor não dar. Mas se for que no caso que nem da Bruna, se ela tem uma opinião que ela formada, que ela tem certeza do assunto, é muito importante dar esse posicionamento, principalmente dentro da doutrina espírita, né? É essa a divulgação que a gente faz, é esse o nosso papel. Não quer dizer que a gente é muito diferente de bater boca, que hoje uma coisa é muito confundida com a outra, né? Tu opinar e tu discutir. Não é isso, mas se perguntado, né, se falado sobre o assunto, é muito legal se posicionar e trazer a tua visão de espírita, da espiritualidade, ainda mais que a gente está há anos se evangelizando, então é legal divulgar esse conhecimento, principalmente porque nos assuntos em gerais. Sempre tem gente ouvindo que tem vergonha de perguntar, de falar. Então, se ouve alguém falando, já dá aquele acalento no coração, né? E daí a gente conversou sobre isso, ela conversou comigo e sempre foi um final bom, né? Ele abriu mais os ouvidos, ele falou que ia tentar se posicionar mais caso ele tivesse opinião formada. Foi bem legal, eu acho que é bem legal o posicionamento da Bruna.
A gente teve mais pergunta aqui. A Fabiana perguntou o que vocês pensam sobre o futuro. Putz, essa aí foi capciosa. Alguém quer começar? Alguém se arrisca? Vixe. Futuro. Eu acho que assim, eu não sei o que eu penso sobre o futuro. Eu sei que eu estou estudando hoje só para tentar entender o que eu espero do futuro, né? Tudo que eu estudo é para tentar entender um pouquinho o que é esse futuro, né? É tentar entender o que Deus espera da gente para o nosso futuro, que Ele está sempre do nosso lado esperando que a gente evolua, que a gente cresça. E o que eu espero de mim, né? O que eu estou me cobrando para o meu futuro, para ser melhor moralmente, de cultura também, de conhecimento. Então, o futuro eu espero conhecer um pouquinho mais, só que conseguir tirar um pouco do conhecimento. Eu espero que eu consiga agir, né? Já pegar esse conhecimento e passar a agir. E o futuro da sociedade que a gente estava falando até agora é um planeta de... A gente está numa transição planetária, mas a gente ainda é um planeta de provas e expiações. O futuro é passar a ser um planeta de regeneração. A gente está aqui lutando, trabalhando, estudando para tentar ir para esse planeta um pouquinho melhor, para tentar ir para o planeta de regeneração. Então, acho que o futuro é esse, né? O momento é agora, da gente agir, da gente mudar, para ou a gente ir para o planeta de regeneração no futuro, ou ficar aqui, que a gente não sabe ainda qual é o nosso futuro. E Eu acho que é uma pergunta... Pode falar, Alberto. Não, eu ia dizer que eu acho que é uma pergunta bem difícil, né? A gente na fase de juventude, né? A gente começa a falar sobre fase, não sei o quê, mas a gente também passa por tudo, né? Então, eu acho que é uma fase bem complicada de entender o que a gente quer do futuro mesmo, né? Eu realmente não sei o que eu quero pro meu futuro, assim. Tô fazendo faculdade, eu tô estudando, tô dentro da doutrina, mas assim, se for perguntar onde é que tu se vê em 10 anos, essas perguntas assim, não sei, gente. É algo que a gente vai descobrindo mesmo, e como a Júlia falou, a gente vai estudando e vai aprendendo e vai tentando descobrir mesmo. Legal. As meninas têm algo para acrescentar? Mesma coisa que o Alberto falou, eu não sei o que eu quero pro meu futuro, sim, mas dentro da casa espírita eu espero crescer ainda mais, ser mais ativa no que eu posso ser. Talvez daqui a alguns anos evangelizar também, é algo que eu sempre quis. Então, assim, sempre aberta a novas possibilidades. Ó, Alberto, tem alguém para te ajudar aí na evangelização já. Já mostrou Pois interesse, já então. pode chamar. Teve mais uma pergunta da Ana. Ela quer saber se a gente percebe a carência da espiritualidade nos nossos amigos. Porque a gente comentou que algumas pessoas procuram a gente, né? Se a gente percebe essa carência de espiritualidade nos amigos. O que eu posso falar é que muitas vezes eu confesso que sim, eu posso estar errada, pode ser uma percepção errada minha, mas que sim, e que às vezes isso me deixa muito triste. Mas aí, ao mesmo tempo, eu percebo que falta espiritualidade na gente, né? A gente que tem conhecimento, às vezes nos falta essa espiritualidade. Então, eu tento parar de cobrar dos meus amigos essa falta de espiritualidade. E ao mesmo tempo que eles mostram algumas atitudes que não são tão legais, eles já mostram algumas atitudes muito boas que eu ainda não consigo ter. Então, eu acho que é legal, num grupo de amigos, ponderar isso. Ponderar que a gente sabe que nem nossos amigos não vão ser perfeitos, eles não vão ter o conhecimento que a gente tem na doutrina espírita, na maioria das vezes, mas que a gente nunca vai encontrar esse grupo de amigos. Oi, pessoal, eu acho que a nossa internet caiu. Eu vou tentar convidar o Alberto e a Bruna de novo, desculpem. Eu acho que eles caíram também. Alberto e Bruna, quando vocês voltarem, se vocês quiserem comentar que estão de volta, a gente adiciona vocês.
Se a internet ficar ruim de novo, vocês podem avisar, tá, pessoal? Deu uma chuva, a gente tá aqui em Floripa, não sei se todo mundo que tá assistindo é de Floripa, mas deu uma chuva, a internet tá bem ruim para todo mundo. Então deu uma caída. Ó, o Alberto voltou. Vamos conectar eles. Só um segundo que tá conectando. Oi. Acho que caiu a internet dos 4 ao mesmo tempo. Acho que foi. Voltando, então eu vou voltar. Eu não sei que parte que cortou, gente, porque aqui às vezes mostra diferente pra gente. Eu vou retomar com uma pergunta da Fabiana de novo. Ela quer saber como é ter irmão espírita. Se é mais fácil, se é difícil, como é que é? Deixo para vocês começarem a responder. Eu acho que é engraçado ter irmão espírita, eu diria. A gente muitas vezes começa a se dar uns cutucõezinhos, né? No dia a dia. Tipo assim, ó, evangelho caiu isso, hein? Lembra disso aí? Acontece. Mas eu acho que é muito bom poder discutir algumas coisas e conversar com essa visão dentro de casa, né? Acho que além do irmão, a família também ajuda bastante nisso. Mas eu acho que irmão em especial é muito bom, né? É algo bem positivo, eu diria. Isso aqui que tu falou agora de se cutucar no evangelho é recorde aqui em casa. Não tem um evangelho que a gente não fique se cutucando. Ó, essa aí é pra ti. Essa aqui... Mas realmente, é muito interessante ter irmão espírita, porque as conversas, as ponderações que a gente faz tomam uma outra proporção, é um outro nível. Eu vou dar um exemplo, ela vai brigar comigo. A gente estava discutindo esse dia sobre a pandemia, sobre poder sair, não poder sair. Ela queria ver os amigos que estavam marcando para se encontrar, só que a gente não está saindo de casa, a gente está praticando isolamento. E daí, uma discussão comum seria um nível de conversa. Com o conhecimento espírita, a nossa conversa foi outra, só entre eu e ela. Foi tipo nem envolveu mãe e pai. Foi outro nível, quer contar? Não, foi ela falando, imagina se tu desencarna só porque tu foi dar rolê com teus amigos. Imagina o que vai acontecer contigo, uma encarnação desperdiçada. E aí eu fiquei, não tive que falar. Mas é bem interessante, porque as discussões sobre todos os assuntos, elas são diferentes do que a gente tem com o mundo lá fora, no geral. Então é bem legal. Tem mais pergunta, mas antes de voltar para a pergunta, vamos seguir Vamos falar um pouquinho, acho que, das dificuldades de ser um jovem. Eu e o Alberto, a gente até fez um bate-papo parecido com esse tema semana passada, e a gente também não deu tempo de chegar nesse assunto, e acho que talvez hoje não dê para seguir tudo que a gente planejou. Mas vamos falar um pouquinho das dificuldades de ser um jovem, que é uma fase que tu é uma criança, as pessoas tomam decisões por você. Você não toma decisão na sua vida, né? E aí você se torna um jovem, outras pessoas deixam de ser responsáveis e você tem a responsabilidade por todas as escolhas que tu faz. Todas não, uma grande maioria. E aí, ao mesmo tempo que tu tem que tomar decisão na tua vida, entra droga, festa, um monte de prazer sem limite que leva à autodestruição, compulsão por jogos, aparência física, rede social. Nossa, entra um turbilhão de tema que a gente não sabe o que fazer. E agora com as redes sociais, vou aproveitar que a gente está numa rede social, é importante, é um outro nível, a gente atinge outros públicos, a gente consegue divulgar mais. Eu acho que nesse momento de isolamento ficou ainda mais claro como é importante, como essas ferramentas estão auxiliando todo mundo a continuar as atividades. Só que, ao mesmo tempo, a rede social, ela traz pra gente uma ideia um pouco não real do que realmente acontece. Porque as pessoas, elas não compartilham as coisas ruins na rede social. Eu acho que ninguém também tá na rede social para ver coisa ruim, no geral. Mas a gente tem que saber, tem que ter a consciência de que não é só isso que a gente está vendo aqui no Instagram, no Face, que é a realidade. Tem outras coisas por trás. Porque senão, principalmente o jovem, eu acho que vê aquilo e acha que é infeliz, que não tem tudo aquilo, que nunca vai conseguir ter aquilo, que tem uma realidade muito diferente, acaba entrando em depressão, não quer fazer suas atividades por mil motivos. E é legal ter essa consciência de que tem coisas por trás. Todo mundo tem aflição, todo mundo passa por dificuldade, apesar do que mostra na rede social.
E a aparência física não é só o que a gente vê nas redes sociais. A aparência física é um tema muito debatido e muito controverso entre os jovens, né? Traz diversos distúrbios. Então é importante ter essa visão. O que tu acha, Camila? Para mim, a aparência física, ela engloba, além disso, ela engloba muitos desejos materiais que não fazem bem para o nosso espírito, porque você quer vestir roupas caras, quer ir no salão de beleza. E eu acho importante a gente cuidar do nosso corpo, claro, é a nossa casa, vamos dizer assim, mas tem uma linha muito tênue entre essas duas coisas. No, em vez do tempo que você gasta cuidando da sua aparência, você poderia estar gastando, aperfeiçoando o espírito, estudando, entre outras coisas. O que vocês acham? Eu acho que é bem isso mesmo, né? Hoje em dia a gente tem tantos distúrbios alimentares, como a Júlia falou muito bem, e tantas coisas que vêm com isso, né? Com essa. Enfim, a pessoa acaba ficando meio maluca nisso e quer só isso, quer só aparência física. E, enfim, acho que é algo muito difícil mesmo, né? Principalmente na juventude. Eu mesmo já passei por várias fases que não estava feliz com o meu corpo. Enfim, acho que faz parte, né, gente? Todo mundo passa por fases assim. Mas eu acho que na juventude tem muita cobrança, digamos assim, em ter o corpo perfeito, em ter a roupa melhor, em ter os produtos mais caros. Eu acho que é bem complicado mesmo. É um desafio bem grande mesmo, porque tá cada vez mais normal esse novo normal que a gente está falando agora mais ainda, né? Eu gosto muito dessa palavra normal, porque eu já tive algumas conversas com meus amigos sobre um assunto e daí eles respondiam para mim, mas isso é normal. E daí eu pensava, é normal? Daí eu cheguei à conclusão de que não é o normal, é comum, né? Pode ser comum certas atitudes, certos hábitos, mas não quer dizer que isso seja normal. Eu nunca consegui entender algumas coisas como normal. Eu sempre fiquei pensando, gente, sair, beber, se acabar, para mim, eu, Júlia, não é normal, isso é comum. É o que a gente mais vê. Mas não é normal. E é legal deixar isso claro para o jovem que uma coisa é diferente da outra. Porque os jovens, eles se espelham nos outros e seguem o comportamento que lá fora está mostrando. A internet acho que ficou um pouquinho ruim. Eu não sei se cortou, eu vou continuar nossa conversa. E então discordar desses padrões que a sociedade nos traz é difícil. Oi, voltou, Mudou. gente? Acho que cortou um pouquinho. Desculpa, pessoal, a internet está ruim. Mas então, discordar dos padrões que a sociedade nos impõe é difícil para qualquer um, para um jovem mais ainda. Só que você ter essa consciência de que você não concorda, de que você não quer e discordar desses padrões sociais traz uma liberdade de consciência que eu acho que não se compara com nada. Não se compara com aceitação nenhuma dos amigos. Ter a liberdade de consciência traz uma paz de espírito que nada... Não é outra coisa que vai te trazer, é só tu conseguir deitar, colocar a cabeça no travesseiro à noite e ter a consciência de que você está seguindo o que o seu íntimo está pedindo para você, o que o seu caminho interior mostra para você. Então, eu acho que isso é muito difícil, mas quando se consegue, não quer dizer também que vai ser uma vida inteira conseguindo isso, né? Às vezes, em alguns momentos a gente consegue, outros não. Mas quando a gente consegue, a gente vê que isso realmente traz uma tranquilidade, assim, fica um pouco maior. E eu acho que dá para responder um pouco a pergunta que a Patrícia fez para a gente mais cedo, que não deu tempo de responder, que é como a evangelização ajuda nas mudanças que a sociedade está passando, nas mudanças no geral. Eu acho que é um pouco isso, né? Esse autoconhecimento de você saber o que você quer, o que você não quer, o que é correto, o que não é correto, o que vai te fazer bem e o que não vai, e tu ter essa consciência tranquila de que você está fazendo isso. Daí, quando as mudanças vêm, você já tem um pouco noção de como agir e do que esperar dessas mudanças. Eu acho que, pelo menos, a minha resposta é essa. A evangelização me ajuda muito nisso, assim, no autoconhecimento. O que vocês acham? O que tu acha, Camila? O autoconhecimento é importante para ti? Cara, pra mim faz toda a diferença, porque você se autoconhecer, você saber os seus limites, saber as coisas que você tem mais uma tentação e outras não, te ajuda bastante. Dá um exemplo, vai ter uma festa e que vai ter bebida, por exemplo, e vamos dizer que eu já tenho uma tendência a ir para uma festa e me acabar. Se eu me autoconhecer e saber que eu tenho tendência a isso, vai me fazer pensar, não, eu não vou nessa festa,
porque não vai me trazer consequências boas. O que vocês acham? Eu acho que é bem isso, assim, né? É algo que ajuda muito a ampliar a nossa visão mesmo, né? A evangelização e o espiritismo como um todo ajuda a entender outras coisas, entender outros contextos e tomar as decisões da melhor forma mesmo, né? Entendendo todo o panorama do espírito que, enfim, abre uma nova visão mesmo, eu diria, né? São outros olhos para a vida. E eu acho que a evangelização em específico também tem algo muito importante, que é um grupo de pessoas que também passa por isso. Que eu acho que é muito importante para essas mudanças que são faladas, né? Acho que além dos estudos e das coisas que a gente aprende, tem um grupo de pessoas que também passa pelas mesmas dificuldades. Tem um grupo de pessoas que a gente pode contar, que a gente sabe que tem as mesmas crenças que a gente, que acredita nas mesmas coisas. Eu acho que é muito importante, né? Esse sentimento de pertencimento mesmo. É bem legal. Eu acho que já são 7h40. Vou pedir permissão para vocês para encerrar com uma parábola do jovem rico. Eu gosto muito de parábolas. Eu acho que Jesus usou elas para poder passar o conhecimento para todo mundo. Então eu queria encerrar, se vocês me permitem já encerrar, porque a gente está estourando o tempo, com a parábola do jovem rico. Era um jovem, ele tinha tudo, ele tinha beleza, ele tinha dinheiro, conhecimento, ele era uma pessoa ótima, ele ajudava os outros, ele tinha conhecimento das leis religiosas da época, das leis terrenas da época, ele tinha tudo. E ele participava, ele era esportista, ele participava de concursos de bigas. E aí, só que ele sempre sentia um pouco vazio interior. Apesar de ter tudo isso, daí ele buscou Jesus e perguntou para Jesus, então, o que faltava, né? O que me falta para conseguir preencher esse vazio que tem dentro de mim? E aí Jesus responde, vem e segue-me. Então Jesus faz um convite, eu estou resumindo um pouco a parábola, mas faz um convite para esse jovem então seguir ele. Essa é a resposta de Jesus. E aí na parábola deixa bem claro que o jovem ele fica muito na dúvida. Assim, boa parte da parábola é contando como o jovem se sentiu em dúvida. Se ele seguia Cristo e largava tudo, ou se ele continuava na vida dele. Só que daí naquela mesma semana ele tinha competição, eram as provas finais da competição de bigas. Então, e ele era o favorito, ele estava lá para disputar e ganhar o prêmio, ele já sabia que o prêmio ia ser dele. E toda a sociedade estava contando com essa competição. E daí ele pensou, e daí ele pensou, né, e respondeu para Jesus, agora não dá. Amanhã eu vou, né? Depois, semana que vem eu vou. Então ele responde que não ia conseguir e vai embora. E Jesus segue o caminho dele, como sempre. E aí, nessa competição, ele sofre um acidente e desencarna. E nesse momento, na parábola descreve que Jesus, então, vem em busca desse jovem, vem amparar ele, e daí olha para ele e fala, vem e segue-me, mas tem que ser agora, não posso esperar. E daí, no finalzinho da parábola, relata que esse jovem ainda voltou em diversas reencarnações para só depois conseguir, de fato, vir a seguir Cristo. Ele teve algumas encarnações para reparar esse atraso que ele teve no convite para conseguir seguir o caminho dele. E eu gosto dessa parábola porque, como a gente está falando dos jovens, das dificuldades da sociedade, jovem espírita, fica o convite, né? O Alberto até comentou sobre o protagonismo jovem. Então, fica um convite para seguir Jesus agora, né? O Jesus, que nem nessa parábola, ele nos faz o convite todos os dias. Hoje ele nos fez, ontem, amanhã ele vai nos fazer, é só a gente saber olhar. Então fica esse convite para seguir Jesus agora, não só os jovens, todos, e não deixar para amanhã, porque o momento é hoje. A gente não precisa esperar estar perfeito, não precisa esperar estar em condições físicas, morais. Jesus espera pela gente agora. Então fica esse convite e eu vou finalizar então com a frase de Jesus, que apesar se a gente não aceitar o convite dele hoje, ele nos disse, né? Eis que estou convosco todos os dias até o fim dos tempos. Então Jesus sempre vai estar de braços abertos pra gente, fazendo convite e torcendo pela gente. Então fica esse convite. E quem tiver alguma dúvida que a gente não respondeu, pode deixar aqui no Instagram da associação, depois a gente responde. Digam se vocês gostaram dessa nova dinâmica de bate-papo. Eu particularmente adorei. E para quem chegou depois, só para finalizar,
O Alberto e a Bruna são irmãos, eu e a Camila também somos irmãs. Então a gente decidiu fazer esse bate-papo. A Bruna tem 11, o Alberto tem 18, né, Alberto? Aham. A Camila tem 15 e eu 24, de idades diferentes, para trazer essas visões do jovem, né? Das dificuldades, como a gente passa, como a gente é auxiliado. Então eu espero que a gente tenha contribuído com vocês. Vocês querem falar mais alguma coisa, vocês três, para finalizar? Eu queria agradecer pelo convite, em nome de nós dois. Acho que foi bem importante, bem legal. E é isso. Obrigado às pessoas que fizeram perguntas. Acho que contribuiu bastante com a conversa. Foi bem especial mesmo. E tem gente pedindo música nos comentários. Eu sei que esse pedido não Pois foi é. para mim, porque eu não sei cantar, eu não sei tocar, eu sei apoiar. Acho que o pedido foi para vocês dois. Vai ter música para encerrar, é isso? Podemos acatar o pedido, então. Eu apoio. Também. Vamos finalizar, então, com uma música de encerramento da nossa live? Como uma prece final, pode ser? Pode ser. Tu canta comigo. A música que a gente queria cantar é a canção que a gente fez. É uma música do Projeto Carrossel, que é um grupo espírita. É uma música bem legal, assim, bem legalzinho. Como nos velhos tempos de outras tantas, que sua vontade sempre permaneça viva e que o amor quebre qualquer barreira junto com teu mar. Como nos velhos tempos de outras tantas, que seu poder esteja em suas mãos e só dependa de ti pra exercitar. Porque te detém de sonhar, saber que não pode ter medo de errar e a vitória diante de seu olhar está. Porque te detém de amar, saber que não pode viver pro diário, o medo já toma rumo pra outras distâncias. As dores da alma que a gente plantou, parece que não se esquecem de nós, mas vamos mudar, não vamos nos entregar, esse não é o fim. Os tombos da vida que a gente levou, parece que vem só pra rir de nós, mas não vamos desistir, não paremos de cantar a canção que a gente fez. O momento é hoje, encoraje o seu ser, elevando os pensamentos a uma voz que te chama. Não deixe nada te deter. O momento é hoje, encoraje o seu ser, elevando os pensamentos a uma voz que te chama. Não deixe nada te deter. Lindo, obrigada, Alberto. Obrigada, Bruna. Obrigado. Eu tive uma ideia, vamos finalizar, cada um dá um abraço no seu irmão, porque tá todo mundo assistindo, tem muita gente sozinha, né? Então vamos dar um abraço, pessoal, sintam-se abraçados, amados, contem com a gente. E obrigada pela participação, perguntas, comentários. E um beijo. Obrigado. Até a próxima. Tchau. Gente. Valeu.